No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre equity. Talvez você já tenha visto algum vídeo na internet, talvez já tenha ouvido falar em equity ou não sabe o que é equity. Bom, então sem mais delongas, o equity é um conceito fundamental e deve ser compreendido por todo investidor ou empresário. O conceito de equity vem da contabilidade básica e sua compreensão pode ser de grande utilidade para o desempenho de uma carreira de aplicações financeiras. Equity, sinônimo de patrimônio líquido, representa a participação acionária mantida nos livros pelos investidores e acionistas da companhia. Toda empresa é obrigada a listar esse número em seus balanços patrimoniais. Portanto, o investidor não precisa fazer nenhum cálculo para descobrir a parte do patrimônio da empresa que cabe aos acionistas. O patrimônio líquido é utilizado por uma empresa quando a mesma pretende comprar mais ativos. Geralmente possui duas fontes principais: dinheiro investido em alguma aplicação financeira ou quando é oriunda de lucros acumulados, resultado da subtração dos valores dos ativos menos o montante de todos os passivos de uma empresa. Qual a importância do equity nas empresas? O equity é importante tanto para as empresas quanto para os investimentos, justamente porque consegue conectar empresas que precisam de aporte e investidores em busca de rentabilidade. No caso, o ROI é uma métrica de interesse para o investidor. Com esse tipo de investimento, possui foco em empresas de capital fechado. Muitas vezes é mais difícil encontrar capital disponível. Esse ponto difere das empresas que realizam ofertas públicas na bolsa. Alguns tipos de equity crowdfunding, home equity, brand equity. Conceito de equity. Numa ação, qualquer outro título represente uma participação societária. Nesses casos, o patrimônio líquido é de caráter privado. No balanço patrimonial de uma empresa, no setor imobiliário, onde fica expresso na diferença entre o valor de mercado da propriedade e o equivalente que o mutuário ainda deve com relação à hipoteca. Pode ser expressa com a denominação de capital de risco ou capital responsável, nos casos em que uma empresa vai à falência e precisa pagar seus credores, de modo que ainda sobre uma quantidade de líquidos ativos. Equity também é posse. Quando você compra equity de uma empresa, você passa a ser um dos donos dela. Geralmente a porcentagem da empresa que você possui é também a porcentagem dos lucros da empresa que você tem direito. A equity também é o valor totalitário dos ativos em uma conta determinada de investimento. Alguns exemplos de equity aplicado no dia a dia. Quando uma empresa vai representar o balanço patrimonial,
quando os títulos representam a fatia de posse de uma empresa. A diferença entre o valor de mercado e mutuário de uma propriedade, capital de risco de uma empresa que está decretando falência. Falar um pouco de alguns exemplos de equity, crowdfunding, então no caso agronegócio, mercado imobiliário, energia renovável, saúde e comercial. O equity também pode ser utilizado para se referir ao valor total dos ativos de uma conta de investimento. Equity e os investimentos. O equity é considerado como um investimento de renda variável, já que seu valor está associado com os resultados de uma companhia, que podem passar por oscilações no mercado e mudar os dados diariamente. Nesse sentido, quando você compra uma ação, podemos dizer que você está adquirindo equity de uma empresa listada na bolsa. Ao investir no equity de uma empresa, a intenção é obter retornos com aplicação. Uma maneira de verificar a expectativa do retorno de um investimento é o ROI. Para calcular o ROI, basta dividir o lucro líquido da empresa pelo seu valor patrimonial e multiplicar o resultado por 100. O retorno de investimento em equity pode derivar da valorização da ação ou da distribuição de lucros da empresa, sendo que a distribuição dos lucros é equivalente à participação dos investidores. Por exemplo, se você tiver uma porcentagem de 2% do equity da empresa, você tem direito a receber os 2% dos lucros distribuídos aos acionistas. Nos investimentos é uma renda variável, no geral, inclusive no equity. Não é possível saber previamente qual será o rendimento da aplicação. Ou seja, é possível que o investidor tenha lucros ou prejuízo de ações de acordo com as variações. É por isso que esse tipo de aplicação é realizada sobretudo pelas pessoas que aceitam correr risco em suas aplicações. Mesmo para os investidores que aceitam uma dose de risco, é fundamental planejar o investimento com cuidado, estabelecer objetivos e verificar se esse tipo de aplicação se encaixa com seu perfil de investidor. Continuando, mais um exemplo de equity aqui, então, brand equity. Outro tipo de equity, mas este sendo voltado para a área de marketing, é o brand equity, que é basicamente o valor da marca. É o valor agregado a um produto ou serviço pelo nome da marca. Não é algo tangível. Ele é composto por critérios mais abstratos, como a percepção de valor dos clientes, que influencia na imagem da marca e, consequentemente, nos lucros que ela tem no mercado. Esse valor de mercado é construído através de anos de marketing e publicidade e a partir do desenvolvimento de base de clientes leais. Então, basicamente, equity seria o equivalente a patrimônio. E o equity também se aproxima mais do patrimônio, especialmente quando aplicado à conta sobre um balanço patrimonial. Para conseguir encontrar o equity de uma empresa, você pode fazer a conta assets menos liabilities igual a equity.
Ativos menos passivos igual patrimônio. Equity em outros mercados. Além da bolsa de valores, o equity também pode ser encontrado em diferentes áreas como fundos imobiliários, mesmo não sendo empresas com ações negociadas em bolsa. Os F2, F11 possuem uma empresa bem similar, estrutura na qual existem valores referentes a obrigações a pagar, salários, impostos referentes aos imóveis, serviços prestados, entre outros. Portanto, para achar o equity do F11, o investidor pode acessar o balanço patrimonial do mesmo ou informe com detalhes sobre a contabilidade do F11 e analisar o seu PL. Se for um informe mais simples, o mesmo deve conter os saldos das contas de ativo e passivo. Desse modo, basta pegar as duas contas e ver a diferença entre elas. Um exemplo bem supermercado. A pessoa ela pega e faz investimento no supermercado e ela tem o retorno a longo prazo. Tem funcionários trabalhando. Dentro de um certo tempo, depois que começa a dar lucro, dar retorno, a pessoa que investiu no supermercado, ela pega e investe o dinheiro que ela conseguiu em outros supermercados e assim vai aumentando. É óbvio que faltou bem mais explicação sobre equity, né, mas de uma forma assim geral, né, tentei explicar, né, com alguns conteúdos que eu pesquisei, mas enfim. Deixe seu comentário logo abaixo nesse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.